Bolsonaro, decisão do ministro Alexandre de Moraes para a garantia da ordem pública. Bolsonaro, que estava na iminência de começar a cumprir pena no presídio da Papuda e que, em razão da possibilidade de uma aglomeração de fãs, de pessoas ligadas a Bolsonaro na frente da sua residência, houve então esse pedido para que ele saísse da sua casa e que fosse então levado para a sede da Polícia Federal. Matheus Chu. Pois é, Josimar, esse é um ponto fundamental da gente destacar. Primeiro, bom dia para você, para todos que nos acompanham na programação da Rádio Gaúcha. Esta prisão de Bolsonaro, ela era aguardada em Brasília, né, para ocorrer a qualquer momento. Na semana passada, quando deixei a Capital Federal para esta cobertura que faço aqui em Genebra, eu já conversava com alguns parlamentares e eles consideravam que, primeiro, Bolsonaro não fugiria de uma transferência para uma unidade penitenciária externa, que isso seria inevitável e que ocorreria a qualquer momento, tendo em vista o fim do prazo para os recursos junto ao Supremo Tribunal Federal. Os primeiros recursos, né, os embargos infringentes, aqueles que, ou melhor, os embargos de declaração, aqueles que questionam questões pontuais da decisão, eles foram recusados de cara, né, pelos 4 integrantes atuais da primeira turma do Supremo. Mas era necessário respeitar o fim do prazo, terminou na semana passada. Agora, estava aberto o último prazo para outros recursos das defesas que queriam levar o tema a plenário, mas já havia um entendimento da primeira turma de que não cabia, né, estes embargos infringentes que tentam ampliar a discussão diante da divergência dos ministros, e não havia essa possibilidade porque o Supremo entende que pelo menos 2 votos pela absolvição de Bolsonaro seriam necessários entre os 5 integrantes da primeira turma para justificar, né, a remessa deste processo, desta ação para o plenário do Supremo. Isso não ocorreu, houve somente uma divergência, né? Vocês vão lembrar lá em setembro no caso do ministro Luiz Fux. Bom, o que nos bastidores é esperado além desse início da execução da pena, como eu disse, como você havia destacado muito bem, já, digamos, estava no script, que o Bolsonaro fique pouco tempo preso. Esta, Josimar, é a expectativa dos aliados dele. A defesa, como vocês destacaram há pouco, já ingressou com um pedido de prisão humanitária para que Bolsonaro permanecesse em casa. De início, é claro, não conseguiu evitar, né, a transferência dele. Esta era a prioridade da defesa, que ele sequer deixasse a residência. Mas entre os advogados, entre muitos aliados políticos, pessoas que, é claro, nos últimos dias estão se articulando, fazendo reuniões, tentando viabilizar a prisão domiciliar para Bolsonaro, a expectativa geral entre eles é de que não seja uma prisão longa, tendo em vista a idade de Bolsonaro, 70 anos, mas especialmente a condição de saúde dele, que precisa, como todos sabem, de um acompanhamento médico frequente, em razão de algumas doenças e principalmente, né, em função das consequências ainda daquela facada, aquele atentado à faca sofrido lá em 2018, que depois exigiu uma série de intervenções, uma série de cirurgias. Então, Bolsonaro, na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, é claro que ele tem uma condição bem melhor, uma condição mais rápida para ser transferido para uma unidade de saúde, se for necessário, para um atendimento mais complexo, mas ainda assim, a prisão domiciliar, segundo os advogados, traria para ele muito mais conforto e mais condições também de cuidar da saúde. Então, Josimar, sim, esse é o debate que a partir de agora vai se dar, né? Quanto tempo Bolsonaro fica preso e de que forma a Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, vai lidar com este pedido de prisão humanitária feito pela defesa. E é o segundo filho do Bolsonaro que muda a rotina do ex-presidente, porque se lembrarmos, Eduardo Bolsonaro, quando vai aos Estados Unidos para tentar pressionar o governo americano para que o ex-presidente não fosse condenado, faz com que Alexandre de Moraes determine a prisão domiciliar do ex-presidente. E agora, ao que se sabe, Flávio Bolsonaro havia solicitado, né, mobilizado uma vigília para a frente da casa do ex-presidente, e Alexandre de Moraes o que faz? Determina a prisão preventiva do ex-presidente numa sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, antes desse momento derradeiro em que ele deve ser depois levado para o presídio da Papuda.
O que Alexandre de Moraes quis foi evitar essa mobilização política, eventualmente um tumulto, né, em frente à casa de Bolsonaro, algo que dificultasse a execução da ordem de prisão, até mesmo que gerasse uma confusão, tumulto, que colocasse a saúde, né, a vida, aliás, dos manifestantes e dos próprios policiais em risco. E vamos lembrar, né, Josimar, que na prisão do hoje presidente Lula, lá em abril de 2018, o que aconteceu? Uma grande mobilização de apoiadores. Eu estava separando aqui, olha só, Chu, foram 2 dias de vigília, 6 de abril de 2018. Lula passou a madrugada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC após a ordem de prisão. Havia uma expectativa e um prazo que o juiz Sérgio Moro, havia determinado, e o Lula ficou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Os apoiadores do presidente, à época ex-presidente, faziam vigília, ficaram 2 dias na frente. E tinha muita gente, né? Para quem lembra daquela imagem aérea, né? Que as pessoas circulavam todo o sindicato e não permitiam a chegada dos agentes para o cumprimento da pena, né? Da retirada dele do sindicato. E aí Lula, no sábado, dia 7 de abril de 2018, se entregou à Polícia Federal para cumprir a pena, na época, pela condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Naquela época, né, Josimar, a gente conversava com os aliados de Lula e o que eles diziam era o seguinte: o presidente saiu vitorioso dessa prisão. É claro que era a leitura deles naquele momento, 7 de abril de 2018. Por que vitorioso? Porque ele conseguiu a foto. Ele conseguiu, primeiro, a mobilização popular, sair, digamos, nos braços do povo, como se diz, naquele tumulto, né, naquele mar vermelho de pessoas com camisetas ali do PT, da CUT, dos sindicatos aliados ao partido, e foi cumprir a prisão e reforçou na época o que era aquele discurso que ele mantém até hoje de que estava sendo injustiçado, né, de que aquilo ia contra a vontade popular. Então Lula começou lá, ou reforçou lá a mobilização política que depois terminou com a soltura dele e depois justamente com a eleição. E Bolsonaro, preso em regime domiciliar já há algum tempo, é claro que ele não conseguiria mobilizar permanentemente os apoiadores lá. Essa nem era a intenção, mas agora, como a prisão estava muito perto de acontecer, Josimar, a gente ouvia essas previsões, inclusive de aliados de Bolsonaro, de que a qualquer momento ele poderia ser preso. Houve essa tentativa. Você lembra muito bem, o senador Flávio Bolsonaro convocou militantes para irem até as mediações do condomínio onde Bolsonaro mora em Brasília, para que fizessem essa vigília e para tentar mobilizar um ato político, não é claro nos moldes daquele que ocorreu com Lula, onde estava num espaço muito maior, né, uma mobilização muito maior, mas pelo menos para mostrar o apoio que o Bolsonaro tem, e isso é indiscutível, né, o apoio que ele tem ainda de boa parte da população, mas mostrar lá, né, garantir as imagens, a foto da saída dele de casa e também para reforçar esse discurso de que a prisão é injusta. O que não ocorre porque a Polícia Federal, monitorando este movimento, solicitou ao Supremo que discretamente, sem muito alarde, aprovou, né, essa decisão, esse pedido. E hoje de manhã executou a prisão. Sem muito alarde mesmo, inclusive com as viaturas que não estavam com o logotipo da Polícia Federal, né? Todas viaturas pretas, escuras, chegando à sede da Polícia Federal, trazendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, até para não chamar tanta atenção a respeito desse movimento diferenciado na frente da casa do ex-presidente. Eu acabei de receber aqui uma mensagem da assessoria do Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Comunicação no governo do Supremo Tribunal Federal. E a informação é a seguinte, de que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não ocorreu nos processos públicos dele, foi uma decisão sigilosa e os detalhes da decisão, a íntegra, não estão disponíveis sequer na comunicação interna do Supremo, sequer para as equipes do Supremo Tribunal Federal que estão fora do gabinete, né, do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, uma decisão sigilosa justamente para reforçar essa estratégia que a gente dizia agora de garantir a execução da pena sem muito tumulto. É por isso que se fala em uma medida cautelar, né, Josimar? Isso. A gente pode não estar entendendo o porquê disso, se é o início do cumprimento da pena em razão da condenação. Sim, em função da condenação que ele recebeu na primeira turma,
por, segundo entendimento do Supremo, e antes, né, reforçado pela Procuradoria-Geral da República, ter liderado uma organização criminosa que tramou um golpe de Estado. É por esta condenação que o Bolsonaro está sendo preso agora, com uma antecipação, talvez de alguns dias, em razão dessa estratégia de evitar tumulto. E como você destacava muito bem, né, Josimar, em razão da ação de outro filho, aí, claro, com um peso muito maior da ação dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, Bolsonaro já estava preso, aí por outra investigação, na qual ele sequer é réu, um processo que está bem na fase inicial ainda, que trata desta tentativa de interferência na justiça, né, nos processos que envolvem Bolsonaro, com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que culminou, como todos sabem, nas sanções a ministros do Supremo, integrantes do governo, aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e o tarifaço econômico. A abordagem da Polícia Federal na casa do ex-presidente foi às 6 horas da manhã. Às 6 horas e 35 minutos ele chega à sede da Superintendência da Polícia Federal e às 6h40 a defesa do ex-presidente havia informado que ainda não tinha recebido detalhes a respeito dessa prisão preventiva, que o Chu traz os desdobramentos, traz as informações. Matheus Chu, canal aberto. Qualquer informação, só chamar. Perfeito. Estou começando os contatos com parlamentares, aliados de Bolsonaro, a apuração também no Supremo. Em seguidinha a gente volta, vai atualizando essa situação e também os desdobramentos políticos. Tem muita coisa para observar a partir de agora, né, Josimar, sobre o que significa esta prisão. Mas a prisão já era esperada. Sim, mas no momento em que ela de fato é executada, muitas negociações políticas que já vinham ocorrendo em paralelo, mas ainda num ritmo muito lento, especialmente mirando 2026, elas vão se acelerar a partir de agora. Podem ser muito determinantes até mesmo para que Bolsonaro tenha que tomar uma decisão em breve de quem ele vai apoiar em 2026. Mas isso é uma repercussão política ampla que a gente vai fazer ainda na sequência nos próximos dias. Desdobramentos. O Matheus Chu vai ficar conosco, chama assim que tiver novas informações. Rádio Gaúcha que está acompanhando a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, ocorrida nesta manhã em Brasília. 7 horas